Bem-vindos de volta ao canal A Outra Mafalda. Eu sou a Mafalda, a outra porque a original é a do Quino. E hoje vou falar sobre algumas recomendações de livros ou de autoras para o Leste de Treves, para quem queira ir mais além e ler ah, autoras. Eu escolhi este tema para o Leste de Treves, ou como tema extra para o Leste de Treves, um bocadinho influenciada porque não só eu tenho a tendência por gostar mais de livros de autoras, também gosto de livros de autores, mas eu, normalmente aqueles que ficam assim mais favoritos, ou num ranking superior dos favoritos costumam ser de autoras. Ainda não consegui perceber a razão, mas é uma tendência que eu noto nas minhas leituras. E no caso do horror, eu tenho um certo fascínio por livros escritos por autoras, porque nas coisas mais contemporâneas às vezes até parece que o horror é mais uma, uma coisa de homens. E depois, quando a pessoa começa a saber mais sobre o horror e sobre ir aos primórdios da coisa, acaba por descobrir que até havia muitas autoras a escrever, essencialmente contos de horror. E, portanto, eu tenho curiosidade em ler, se não tudo aquilo que elas escreveram, algumas coisas. Esta minha tendência de querer ler autoras, especialmente no horror, ficou mais consolidada. Isto está difícil. Com a leitura do livro Monster She Wrote, The Woman Who Pioneered Horror and Speculative Fiction, da Lisa Kroger e da Melanie R. Anderson, que por acaso também tem um podcast com o mesmo nome, o qual eu recomendo bastante. Ah, e conheci, aumentei imenso a minha TBR, não é? Porque é impossível ler este tipo de livros sem a pessoa aumentar a TBR. Quer dizer, é possível ignorar, ou ignorar a existência dos livros ou ignorar aquilo que está lá escrito. Mas eu, como sou uma pessoa curiosa, às vezes fico com curiosidade e depois quero ler as coisas com os meus próprios olhos. E no caso do Monster She Wrote, elas, no livro em específico, elas não contam demais histórias, contam o suficiente para a pessoa ficar com curiosidade. Às vezes no podcast analisam as coisas um bocadinho mais a fundo, que para mim não me incomoda. Já adicionei vários livros à minha TBR, ou à minha intenção, às minhas intenções de leitura para o futuro, à conta disso, portanto. Depois de ler o Monster She Wrote, existem. Eu tenho pena que sejam só quatro, acho que são só quatro livros. Um, dois, três, quatro, quatro, sim. Cinco? Quatro? Eles são cinco livros. São cinco livros. Existem cinco livros publicados pela Valancourt Books, que é uma editora, uma pequena editora americana, que depois do Monster She Wrote, reeditou algumas autoras, exatamente que faziam parte do livro. Algumas delas estavam um pouco esquecidas, como a Marjorie Bowen, que eu penso que seja dali do século XIX. O livro que faz parte dessa coleção é o The Bishop of Hell. Um outro livro, é uma autora que eu ainda não li, mas que quero ler. É o The Dead Hours of Night, da Liza Tuttle. Liza Tuttle é uma autora contemporânea, a senhora ainda está viva. Talvez a obra dela que possa ser mais conhecida, ela tem uma obra que escreveu em conjunto com o George R. R. Martin, do qual agora não me recordo do nome, mas é uma obra de ficção científica. Portanto, ela tem várias coisas de fantasia, ficção científica, horror. E é uma autora que eu tenho muito interesse em ler. Já tenho livros nas estantes, mas ficamos pelas intenções de leitura. E também um livro que é o The Woman of Weird Tales. Weird Tales era uma revista que publicava contos de histórias estranhas. Aliás, foi uma das revistas que lançou, por exemplo, o Lovecraft. Mas não, isso não foi só feita de histórias escritas por homens, e existe uma série de autoras que são dadas destaques neste livro, que eu já comecei a ler, mas ainda não terminei. Depois, outras autoras que se calhar não, algumas delas não, uma delas sim, as outras se calhar não. Não estamos à espera que tenham escrito coisas de horror. Destas eu já li pelo menos um ou dois contos e quero ler o resto, assim, destes contos mais assustadores.
Pronto, temos Frankenstein da Mary Shelley, que não é contos, mas não deixa de ser contos. Ela também tem alguns contos que eu gostei de ler. Por acaso esse até li em português, coisa rara, eu ler em português, mas também é de uma editora que já não existe. Elizabeth Gaskell tem Gothic Tales. Tem algumas coisas muito interessantes. Da Edith Wharton, eu não tenho a certeza se já li algumas histórias de fantasmas, mas tenho, mas ainda não li, se calhar. The Ghost Stories of Edith Wharton. Um, Depois, uma das minhas favoritas de todas as antologias de histórias de fantasmas que eu tenho lido, parece-me sempre um ou dois contos da Edith Nesbit, ou E. Nesbit. Ela é mais conhecida pelos livros infanto-juvenis ou infantis que ela escreveu, e, no entanto, aquilo que eu tenho adorado nos livros dela é exatamente os contos mais assustadores. Por acaso é mesmo uma das que eu mais gosto de ler. Depois, eu sempre que falo livros de terror, tenho sempre que falar nesta coleção. Aliás, esta coleção não, são duas coleções. A British Library tem duas coleções com histórias de terror e são histórias estranhas. Uma delas é o Gilded Nightmares, que são os livros em capa dura, com umas capas muito bonitas. Por acaso, desse de autores só existe um até agora, mas um que seja exclusivamente só de autoras. Eu tenho esse livro e por acaso é uma autora que eu quero ler mais coisas, que é Margaret Oliphant. Adoro o nome da senhora. E é uma autora ali do século XIX, salvo erro. Portanto, The Open Door and Other Stories of the Seen and Unseen. Era um livro que eu tinha para o Alice de Treves no ano passado, porque é um livro que tinha casa, que é sobre casas assombradas, que é um tema que eu gosto. Casas assombradas, fantasmas. Depois ainda, a outra coleção que a British Library tem é o Tales of the Weird. E eu quero a coleção toda. Não só porque adoro as capas e a seleção dos contos. A maior parte dos contos são contos ali entre o século XIX e o século XX. Às vezes existem coisas mais antigas, mas não é muito normal. Existem alguns livros que são antologias à volta de um tema, mas eu tenho dado prioridade, por acaso, aos livros que têm, que reúnem obras de um autor, até porque alguns são autores que não é assim tão fácil de encontrar outros livros, porque são livros que foram autores que deixaram de ser publicados, portanto, ou a pessoa conhece as coisas por alguma antologia que apanhou, ou então não é assim tão fácil. E, portanto, algumas das autoras que eu já tenho nas estantes e que fazem parte desta coleção, Eleanor Scott, que eu acho que nunca li nada, Mary E. Wilkins Freeman, Elizabeth Braddon, que eu já li e gostei, Charlotte Riddle, outra que eu também já li e gostei. Este também por acaso, estes são duas novelas de Casas Assombradas, mais um livro que eu queria ter lido ano passado, mas não cheguei a ele. Vernon Lee, eu esta já li, por acaso já li um livro que estava traduzido para português da. Hum, não me recordo o nome da editora. E May Sinclair. Por enquanto são os livros de autoras que eu tenho. Também existe um que é o Queens of the Abyss. Lost Stories from the Woman of the Weird. A mesma revista que o outro livro que eu mencionei no grupo anterior de livros. E que, pronto, eu tenho, mas ainda não li. Em termos de recomendações de autoras que eu gosto sempre de recomendar, ainda não li tudo delas, mas aquilo que já li, adorei. Portanto, o Shirley Jackson é sempre uma boa ideia ler ou reler. The Haunting of Hill House, We Have Always Lived in the Castle, The Lottery and Other Stories, ou apenas só o conto The Lottery. Da mesma maneira que o The Bloody Chamber, The Body. E de que existe um body na Chamber, mas é The Bloody Chamber, o título. The Bloody Chamber da Angela Carter. Tenho que ler mais coisas da Angela Carter, por acaso. Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin, também de contos. Eu gosto imenso da escrita da Samantha Schweblin. Por acaso devia acabar de ler os livros que tenho para aí dela. Acho que não vai ser neste Lessa Treves, mas é sempre uma boa ideia. Os Pássaros, da Daphne du Maurier. Ela tem um outro livro que também se poderia enquadrar aqui, mas eu ainda não tenho esse livro. E Joyce Carol Oates também é uma autora que tem várias coisas que seriam perfeitas e ideais para o Lessa Treves.
Joyce Carol Oates é mais às vezes não é bem, quer dizer, é terror, ahm, mas é mais suspense, histórias muito tensas, às vezes violentas. Por exemplo, o Zombie é uma história terrível. Eu gostei de ler, mas não é um livro que eu recomendaria assim a qualquer pessoa, porque é preciso ter estômago para... Aliás, é preciso ter estômago para ler Joyce Carol Oates. Ahm, Também tem vários contos muito interessantes. Depois, algumas autoras que eu quero ler muito brevemente. Algumas delas já li, outras nem por isso. Por exemplo, Mariana Henriques, eu ainda só li um livro dela, já podia ter lido mais, mas ainda não li. Quero muito ler o novo livro dela, ah, que já saiu há algum tempo cá em Portugal. Só espero que saia uma edição igual que faça pandan com aquelas que eu tenho. Este ano li pela primeira vez a Tananarive Due, um, e gostei imenso daquilo que ela escreve. Ela escreve essencialmente horror. Eu li o Ghost Summer, que é um livro de contos, e é brutal. Quero ler mais coisas delas. Desde o ano passado que tenho na minha intenção de leituras, depois acabei por não ler. Cassandra Clare. Gostava de ler este ano o The Salt Grows Heavy. Também tenho curiosidade com a Alma Katsu. Ainda não sei que livro é que irei ler dela, mas é uma autora que me deixa bastante curiosa. Gostava de ler mais Annie Alborn. Eu já li um livro dela e tenho mais dois na estante. São histórias de terror. Aquela que eu li estava relacionada com uma família e estava tão bem escrito que eu quero ler mais coisas dela. E mais duas autoras que vai ser também provavelmente estreia para mim, que eu tenho intenção de ler este ano. The Gilda Stories, da Joelle Gomes. Um, Vampiros, ao longo dos tempos. Aliás, uma vampira ao longo dos tempos. Vampira lésbica. That's all I know. Portanto, também é contos. É um livro que não é assim muito fácil de encontrar, mas houve uma reedição e eu por acaso consegui comprá-la a um preço muito interessante. E gostava de experimentar pela primeira vez Angela Slater, ou A.G. Slater, que ela escreve com os dois nomes. O livro que eu tenho no meu radar neste momento é The Briar Book of the Dead. Esta capa é fantástica. E se gostar, tenho muitos, 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 muitos mais livros para ler. Portanto, estas são algumas autoras. Estou-me a esquecer de várias, provavelmente. Se conhecem mais autoras que escrevem terror, incluindo terror em português, recomendem-me nos comentários. Estou sempre à procura de descobrir mais livros. Estes são alguns que eu destaquei numa publicação que fiz no Instagram para recomendações de leituras para o Leste da Treves. Conhecem algumas destas autoras? Ficaram curiosos com alguma delas? Se tiverem outras que conheçam e que achavam que eu devia conhecer, digam-me nos comentários. E até o próximo vídeo.